Vamos dar seguimento aqui, galera. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre URLs amigáveis, tá? Ou URL amigável, tá? Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre redirecionamentos, tá? Tanto 301 quanto 302, para vocês entenderem o que é cada redirecionamento desse, e como empregá-los de forma correta, beleza? Na aula seguinte, a gente vai falar um pouco sobre link building, tá? E guest post. Na outra aula, a gente vai falar sobre como você escolher um template, tá? Como você comprar um tema ou como você escolher o melhor template caso você vá para essa linha de template, tá? E na última aula ali, a gente vai falar como fazer um layout para o SEO. Então, você definiu que não quer comprar um template, que é o que eu recomendo. Eu quero fazer o meu layout, tá? A gente vai te dar as dicas de como você montar o teu próprio layout com foco em SEO, tá ok? Então, para a gente começar já a falar sobre URLs amigáveis, eu coloquei mais uma planilha aqui que vai dar alguns exemplos só para vocês entenderem o que é um URL amigável e uma URL não amigável, tá? No primeiro exemplo aqui, eu coloquei uma URL do nosso site aqui, seohacks.com.br, e coloquei uma URL bem maluca aqui, tá? Com ponto de exclamação, de interrogação, ID 6521, como ganhar dinheiro na internet, .html. Em vermelho, eu coloquei, tá? O que a gente deveria, tá? Remover dessa URL para que ela se tornasse uma URL amigável. Ou seja, essa URL aqui ela não está amigável porque ela tem um monte de simbologia e de ID que não é necessário para o nosso usuário. O nosso usuário ele não precisa ver isso. Ele não deve ver isso, né? Então isso daqui pode confundir um pouco o usuário, tá? Principalmente, vamos pensar pelo ponto assim, que você precisa passar uma URL para o teu usuário acessar. Aí você vai falar, acessa meu site lá, que é seohacks.com.br, como ganhar dinheiro na internet, tá? Então, além de passar essa URL, que já é grande, você vai ter que passar lá, interrogação, ID 6521, E olha que essa URL que eu coloquei aqui, como não amigável, ela nem é uma das maiores que eu já vi, tá? Tem várias, eu vou dar mais uns exemplos para vocês, de URLs que são bem piores do que essa, que são só códigos, tá? E que para o usuário não é legal, tá? E o Google também não enxerga isso com bons olhos. Ele gosta que todas as URLs sejam amigáveis. Por quê? Porque ele se preocupa com o usuário, tá? Então, se a gente for pensar pelo lado do usuário, para o usuário é muito mais simples ver isso daqui, seohacks.com.br como ganhar dinheiro na internet, do que ver isso daqui, tá? Então, basicamente, o que você precisa de fazer para tornar a sua URL amigável? Eu recomendo que você retire, tá, o prefixo aqui do HTML, tá, extensão, .html, .php, .css, qualquer coisa. Tira isso daqui, tá? Eu vou ensinar como fazer. E você também tira lá tudo que for ID e tal. Poxa, Flávio, mas isso vai dar um trabalho bem grande de fazer. Não, não é. É muito, muito simples fazer, tá? E como eu sei que tem muita gente que assiste as videoaulas que são fãs do WordPress e outros são fãs do Joomla, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que se faz nas duas plataformas para vocês entenderem, beleza? Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa que eu fiz como um bom usuário de internet, eu coloquei como... eu botei aqui, ó, URL amigável WordPress. Primeiro site, como configurar URLs amigáveis no WordPress, tá? Que é esse site aqui que eu abri. Então, aqui começa um monte de blá blá blá, blá 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 blá, e aqui um pouco mais embaixo ele já fala aqui qual que é o caminho, tá? Eu não vou abrir no WordPress porque eu não tenho WordPress, eu não sou usuário de WordPress, tá? Mas vocês que têm WordPress, dão uma lida nessa matéria. Basicamente, você vai lá no campo configurações, links permanentes. Você vai ver essa relação aqui e você vai marcar nome do post. Observe aqui, ó, que o padrão ele vai trazer a URL como não amigável, que é aquele ponto de interrogação, pezinho, igual 1, 2, 3, por exemplo, né? Que é uma URL não amigável. Dia e nome, ele vai trazer lá o nome do post e o dia que o post foi criado.
por exemplo. Mês e nome, o mês que o post foi criado e o nome do post. Tá? Numérica, ele vai trazer lá os arquivos e a numeração do arquivo. O nome do post, ele vai trazer a URL, barra, só o nome do post, que é o que a gente precisa. Né? Se a gente voltar aqui, ó, você vai ver que o nome do post é como ganhar dinheiro na internet, então a gente só tem a URL e o traço como ganhar dinheiro na internet. Então, nesse caso, se enquadraria nesse segundo exemplo. E você tem como também criar uma estrutura personalizada, tá? Onde você vai deixar a tua URL e vai criar algo antes ou algo depois, que aqui ele te mostra como fazer isso. Por exemplo, year, se você colocar year, ele vai dar o ano da publicação do post com 4 dígitos, tá? Month number, mês do ano com 2 dígitos, e por aí vai, tá? Esse não é o foco da aula. A ideia era só te mostrar como deixar o URL amigável. Caso você precise fazer alguma implementação como essa, tá aqui a dica e você já vai fazer. No WordPress é bem simples, tá? Marca aqui e a tua URL já vai ficar amigável. Legal? Beleza. No Joomla é bem simples também, só que você precisa fazer um passo antes. Você precisa fazer uma coisa. Você vai entrar na raiz do teu FTP, tá? Na raiz do teu FTP. Você vai procurar os arquivos que estão na raiz do teu FTP. Tu vai observar que tem um arquivo. Vamos voltar aqui, ó. Que tem um arquivo que vai estar chamado assim, ó. htaccess.txt, tá? Esse arquivo vai se chamar dessa maneira aqui. htaccess.txt, tá? O que que tu vai fazer com esse arquivo? Vamos deletar. Vamos ver esse aqui, como é que tá aqui, peraí. Deixa eu ver se é o arquivo correto aqui. É isso mesmo. O que que tu vai fazer? Vou deletar isso aqui, ó. Vamos observar aqui uma coisa, vamos ver se as URLs estão amigáveis. Ó, a URL não está amigável, tá bom? Olha aí o que virou a nossa URL. Isso daqui, ó, tudo. Tu vai ver o que vai virar isso daqui. A ideia é deixar isso daqui bem mais enxuto. Ó. Aí tem ID, ó. Funcionam, ó. Como o Google e o SEO funcionam. O resto é tudo baboseira, tá vendo? Ó? Então a gente precisa deixar essa URL aqui amigável, tá? Então tu vai lá na raiz do teu site, tu vai procurar esse arquivo htaccess.txt. Tu vai renomear esse arquivo. Tu vai tirar o txt aqui e o ponto. Tira o ponto e o txt. Tu vai lá no início e coloca só um ponto. Olha lá, ponto. Beleza? Vai ficar... Deixa eu tentar aumentar aqui para te ver. Ó. Acho que aumentei demais. Pronto. Olha lá, vai ficar ponto htaccess, tá? Tu tira o ponto txt e coloca o ponto antes. Aí tu dá um enter, salva ele lá. Vamos dar um Ctrl 0 aqui de novo para voltar. Cadê ele? Deixa eu pegar aqui, ó, configurações. Tá, se por acaso esse arquivo não estiver aparecendo, tá? No teu cPanel, tá, gente? Então vem aqui em configurações e marca essa opção que é mostrar arquivos ocultos, tá? Salva. E agora ele vai aparecer lá, ó, htaccess, beleza? Esse é o primeiro passo. Simples assim, entra na raiz e renomeia de htaccess.txt para .htaccess. O segundo passo é tu entrar lá na área administrativa do teu Joomla, tá? Tu entra na área administrativa do teu Joomla, vem aqui em configurações globais, tá? E tu vai procurar aqui, ó, configuração salva com sucesso. Tu vai procurar URLs amigáveis para mecanismos de busca, certo? Tu vai dar um sim aqui, certo? E aqui nessa segunda opção também, usar modo rewrite do Apache, ó. Rewrite do Apache, ó. Mod rewrite do Apache. Marca sim também, tá bom? E dá um salvar. A partir daí, vamos dar um F5 aqui na nossa página para ver o que vai virar isso dali. Vamos ver, peraí. Eu vou ter que entrar no post de novo lá, ó. Como o Google e o SEO funcionam, né? Vamos dar aqui, ó. Entenda como o Google e o SEO funcionam. Olha lá, olha o que virou aí. Então ele trouxe a categoria, né, que é módulo 1, como o Google e o SEO funcionam, tá? Então a URL a partir de agora ficou amigável, tá? Essa é a forma correta de se fazer para que você não deixe as URLs do teu site aí
de forma não amigável, tá? Porque com certeza você vai ser, não digo penalizado pelo Google, mas você vai ser desprivilegiado pelo Google, tá? Ele vai deixar de ver o seu site, ele deveria ver teu site com melhor olhos, né? Então ele vai acabar olhando para o teu site e desconsiderando ele lá, tirando pontos por conta disso. Na verdade é isso, né? Ele vai tirar pontos aí da URL e isso pesa bastante, tá, pessoal? E como que você monta uma URL, Flávio? Como é que eu faço para montar a URL? Como deixar a URL bacana? O que acontece, ó? Vamos observar aqui, ó, naquela nossa extensãozinha aqui, ó, Information, View Document Outline. Então observe o H1 aqui da minha página, ó. Entenda como o Google e o SEO funcionam, tá? O que eu fiz? Tem um site, quer ver, ó, gerador de URL amigável. Esse primeiro aqui, ó, sitesp.net, tá? Gerador de URL amigável. Você clica nesse cara aqui e ele vai te dar aqui um campo para você preencher, né, com a URL não amigável, e ele vai gerar isso, uma URL amigável. Então o que eu recomendo que vocês façam? Copia o H1 de vocês, tá? Do jeitinho que ele tiver lá, o H1, coloca aqui. Lembrando que teu H1 também vai ser bem igual ao teu title, né? Então de repente você pode copiar o title também da página e colocar aqui. E você dá um OK aqui e ele já vai criar, ó, entenda como o Google SEO funciona, tá? O que eu fiz na minha URL? É uma dica que eu vou passar para vocês. A URL, quanto mais curta for a sua URL, melhor. Fazendo o estudo do público-alvo, eu te estudei no caso, eu entendi que as pessoas não colocam no Google, tá? Em hipótese nenhuma, eles vão pesquisar assim, entenda como o Google e o SEO funcionam, tá? Eles não vão fazer essa pesquisa. A pesquisa vai ser como o Google funciona, como o SEO funciona, tá? Então, para a minha URL ficar um pouco mais curta, o que eu fiz? Eu tirei o entenda, porque esse entenda aqui para mim vai ser irrelevante. A minha palavra-chave é como o Google e o SEO funcionam, tá? Então eu fui tirando. Então se você tiver um pouco mais de coisa para frente, um pouco mais de coisa para trás, você dá foco aqui na URL no que é importante, tá? No que é a tua palavra-chave. Então o entenda para mim não tem porquê ele tá aqui. Então só usei daqui para cá, tá? Vamos dar mais um exemplo. Vamos voltar aqui, ó. Entenda o comportamento do Google, como fazer análise de público-alvo, aprenda a fazer análise de palavra-chave, aprenda como fazer análise... Aqui eu coloquei o aprenda, tá vendo? Aqui era para me ter colocado, eu fiz errado, ó. Era para me ter colocado só como fazer análise de palavra-chave, tá? Nas aulas seguintes, como vocês viram lá, vocês vão aprender a fazer redirecionamento 301. E essa página aqui, inclusive, já pode ser uma página que a gente possa fazer já um teste com 301 para vocês já aprenderem como é que faz, porque muito provavelmente eu vou ter que trocar essa URL aqui, tá? E deixar essa URL só assim, como fazer análise de palavra-chave, beleza? Então já vou deixar esse vídeo aqui para a gente fazer o primeiro 301 aqui utilizando essa URL aqui, beleza? Então tá, eu acho que vocês já entenderam mais ou menos ali como é que faz. Conheça as principais ferramentas de SEO. Conheça as principais ferramentas de SEO. Poderia também, tá, ter colocado aqui só principais ferramentas de SEO, tá bom? Conheça as, não tem necessidade, porque ninguém vai pesquisar. Conheça as, vai pesquisar quais são as principais ferramentas de SEO, principais ferramentas de SEO, enfim, algo nesse sentido. Tá bom? Então isso aqui também não teria necessidade. E a gente já vai usar isso daqui para fazer os 301 e mostrar para vocês como é que faz o de redirecionamento. Beleza? E assim que é SEO, galera. Nem sempre você vai fazer o negócio certo. Depois você vai ter o olho de águia, né? Que você vai passar depois. E você vai vendo esse tipo de coisa aqui para você ir fazendo as correções, tá? Então por isso que o SEO não para. Você vai fazendo a implementação hoje, amanhã você olha e fala, pô, isso aqui poderia ter melhorado. Aí fazer alguma coisa diferente, para que o teu projeto tenha sempre um desempenho melhor, tá bom?
Que mais? Então, a partir do momento em que você veio aqui, né, e fez isso daqui, você vem aqui, copia, né? Aí você vai lá no teu artigo. Eu estou falando isso aqui para Joomla, tá, pessoal? No WordPress lá é bem parecido também. Você pode determinar qual que vai ser o URL da tua página, tá bom? Geralmente ele pega pelo nome dos artigos, né? Então aqui, por exemplo, ó, aprenda como utilizar o Google Search Console, né? Então, ó, se eu quisesse, não é o caso agora, eu vou mostrar isso na próxima aula para vocês de redirecionamento, eu poderia vir aqui, ó, e tirar esse daqui, ó, colocar só como utilizar o Google Search Console, tá? Só que o que acontece, galera? Já dando até uma prévia da aula dos redirecionamentos. Essa URL, vou voltar aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C, né? Então aqui, ó, curso de SEO, aquilo ali é a URL do meu site, ó. Observem que eu colei ela lá em cima, e se eu der um Enter, vai entrar exatamente, opa, tem o módulo 1 antes, né? Aqui, ó, módulo 1 e a URL, tá? Então, observem que essa URL aqui ela já existe, tá? Então, qualquer alteração que eu fizer nela, por exemplo, se eu vier aqui tirar o aprenda e colocar como só, e der um Enter, vai dar um erro 404. Lógico, essa página não existe, tá? Essa página não existe, essa página com essa URL não existe. Ela passaria a existir, tá? Tô dando já um spoiler da aula de redirecionamento aí para vocês, mas a gente vai ver isso aí com mais calma na página lá. Ela existiria se eu tirasse daqui, tá? Colocasse um C aqui e salvasse. Ela passaria a existir, tá? E daí esse F5 que eu dei aqui, ele passaria a valer, ele funcionaria essa página, né? Só que o único problema é que em aulas anteriores, né, como vocês já viram, a gente já criou um sitemap com essa URL aqui, tá? Com essa URL aqui, que é a que está funcionando. A gente já criou um sitemap e, além de ter criado o nosso sitemap com essa URL, nós já enviamos essa URL para o Google, tá? Então, o Google, até agora, até esse exato momento, não conhece essa URL aqui, ó, como utilizar o Google Search Console. Ele conhece, aprenda como utilizar o Google Search Console. E aí é onde mora a treta. Porque essa URL, muito provavelmente, vamos ver lá, ó, até mostrar para vocês como é que vê, se a URL está indexada ou não, eu acho que eu já devo ter mostrado para vocês em outra aula, site, 2 pontos, tá? E você coloca a URL que você quer ver. Então, ó, essa URL, ela já está indexada, tá? No Google. Aqui, ó, aprenda como utilizar o Google Search Console. Uma vez que eu troco essa URL, quando o meu usuário for encontrar esse anúncio aqui, ele vai clicar em cima e ele vai cair em uma URL que não existe, tá? E aí onde que vai entrar, porque aqui não vai existir, tá? Ele vai entrar aqui, ó, a partir do momento que a gente mudar, ele vai cair nessa página aqui, 404. E a partir daí que a gente vai começar a falar sobre os direcionamentos. Você precisa fazer com que aquela URL lá, ela funcione, tá? Que ela redirecione para essa daqui, tá? E que isso daqui funcione. Então a gente vai aprender isso daí na próxima aula, mas eu queria dar uma prévia só porque tem a ver com o URL, tá? E vocês precisam ficar bons em URLs e redirecionamentos. E entender que qualquer alteração que você faz na URL, qualquer uma, tá? Não precisa ser o aprenda como aqui. Se você tirar um traço daqui, qualquer coisa que você alterar aqui, por exemplo, esse tracinho, já não vai funcionar. Qualquer alteração, fez, indexou, você pode fazer essas alterações antes de você indexar essa URL. Antes que o Google entenda essa URL e coloque lá no buscador, você pode fazer as alterações que você quiser, tá? Não tem problema. Só que a partir do momento em que o Google indexar essa URL e colocar no índice, ó, aprenda. A partir do momento em que ele indexar essa URL e colocar no índice, aí você vai precisar fazer o redirecionamento 301, tá? Ou 302.
Cada caso é um caso. E vocês vão aprender isso na próxima aula. Tá? Bom, como a gente está falando de Joomla, vocês vão enfrentar uma dificuldade aí, que é o seguinte. Em determinado momento, essa URL, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês onde que faz essa alteração que eu vou falar. Vocês vão entrar aqui em artigos, vão vir aqui em opções, vão procurar por integração, tá? Isso daqui, geralmente, ó, ele vem como não. Ele vem aqui, ó, ele vem assim, ó. Roteamento de URLs, ele vem como legado, tá? Olha o que vai acontecer com a nossa URL lá. Ó, curso de SEO mão na massa, aula 1. Olha aqui, ó, observem, tá? Que ele dá aqui a URL, curso de SEO tal, módulo 1, tá? Só que daí ele coloca aqui o ID da categoria. Vamos confirmar se é isso? Ou é o ID da categoria, módulo 1, ó, curso, módulo 1, é o ID da categoria, tá vendo, ó? Então ele vai e enfia aqui o ID da categoria, tá? Pode ser que isso aconteça no WordPress também, tá? Aí você tem que fazer uma pesquisa aí para como remover o ID da URL, tá? Mas no Joomla é comum isso acontecer. E ele já vem configurado de fábrica desse jeito, né? Então, assim, você precisa remover isso daqui. Então, aí você entra lá, tá? Você vai lá em conteúdo, artigos, aí você vem em opções, aí você vem na aba integração, tá? Roteamento de URLs, você coloca como moderno e coloca aqui, ó, remover IDs da URL. Aí você coloca sim, eu quero remover o ID das URLs. Aí você salva. A partir do momento em que você salvou, ó, ele já vai tirar aquilo de lá. Opa, vamos voltar lá na página inicial, vamos clicar de novo, clica aqui para ele abrir lá, tá? Esse módulo 1 aqui, tá, é o nome do módulo mesmo, tá? Então, esse aqui é proposital, tá? Módulo 1, e depois a gente vai ter o módulo 2, enfim, tá bom? Então, esse aqui é proposital. E agora aqui, ó, ficou limpinho, tá vendo, ó? Sem o ponto HTML. Ah, tá. E ficou faltando só para a gente finalizar nossa aula, só mostrar para vocês aqui como é que remove esse ponto HTML lá, tá? Em alguns casos você vai precisar fazer isso. Configurações globais. Adicionar sufixo de URL, se sim, ele vai mostrar. Ó, quer ver? Eu acho que no meu não vai mostrar, porque... Ah, mostrou, tá vendo, ó? Então ele fica lá, ó, curso de SEO, módulo 1, como o Google SEO funciona, .html, tá vendo? Então, para remover esse .html, .php ou qualquer coisa que esteja aqui na frente, aí você vai lá e desmarca, bota não aqui para adicionar sufixo na URL, tá? Se você utilizar Joomla, deixa a tua configuração exatamente como está a minha aqui, 2 sims e 2 nãos aqui, que já vai funcionar perfeitamente. Lembrando que antes de você marcar essas duas opções aqui, você primeiro precisa renomear o teu arquivo lá dentro da raiz do teu FTP para .htaccess, tá? Tira o txt, põe htaccess. Beleza? E lembrando que se você não estiver vendo esse arquivo, você vai lá naquelas configurações que eu passei lá, tá? Configurações, coloca aqui para mostrar arquivos ocultos. Beleza? Ele já vem configurado para não mostrar mesmo. Aqui a gente só precisa salvar agora, né? E daí tudo vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Beleza? Olha lá a nossa URL, bonitinha como deve ser. Tá? Uma URL amigável. Então, para você que não sabia o que é URL amigável, agora você está sabendo.